Seja bem-vindo a mais um estudo da Escola Bíblica Dominical e da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense desse segundo trimestre de 2022. Essa revista tem como tema central Marcas da Vida Cristã, exposição sobre a primeira carta de João, a segunda carta e a terceira carta de João. Quem escreveu essa revista foi o pastor Pedro Elísio. E desde já nós queremos agradecer a esse querido pastor, né? Na lição anterior falamos um pouquinho sobre a biografia desse pastor, né? E vamos aqui falar mais um pouquinho, né? Pastor Pedro Elísio da Silva Duarte. Ele é casado há 19 anos com Liliane Berti, com quem tem 3 filhos, Maria Luísa, Pedro Henrique e Manuela. E atualmente ele é pastor da primeira igreja batista em Paraty, Rio de Janeiro, desde 2016, onde também pastoreou a igreja batista da Ponte Branca Inteirinho. Então, desde já, nossos agradecimentos a esse querido pastor, né? E assim, irmão, nós vamos estar estudando, né, essa segunda lição, na verdade, Marcas da Proclamação. Essa lição dessa semana tem como texto básico primeira carta de João, capítulo 1, de 1 a 2. Então vamos ler agora, né? 1 João, capítulo 1, de 1 a 2. 2 versículos. O que era desde o princípio o que ouvimos, e o que vimos com os nossos olhos, e o que contemplamos, e as nossas mãos apalparam a respeito da palavra da vida. Marca da proclamação. Na lição anterior, pensamos sobre os perigos que cercava a igreja, a importância do testemunho do apóstolo João para combater as heresias ensinadas pelos falsos mestres e do gnosticismo. Mas o testemunho dele não foi uma mensagem pessoal, uma tese por ele elaborada. Como o apóstolo mesmo afirma, a vida se manifestou e nós a vimos dela e testemunhamos. 1 João 1:2. João está direcionando seu testemunho para outra marca fundamental na vida do verdadeiro cristão, a proclamação. A proclamação do evangelho deve ser uma constante na vida do cristão. Somente ela produzirá vida eterna, comunhão e alegria. Este é o grande propósito da carta. Então, irmãos, esse é o propósito. Proclamar que Jesus veio para revelar o Pai e salvar o pecador. Irmãos, aqui o autor da lição vai falar um pouquinho sobre o que é gnosticismo. E eu aqui tive o interesse, né, assim, de falar, de analisar o que é gnosticismo. Gnosticismo é uma religião filosófica que trata-se de ocultismo, movimento de teor religioso que, possuindo caráter de sincretismo esotérico, e foi criado nos séculos iniciais do calendário cristão, pautando-se no cristianismo convencional, juntamente com misticismo e especulação filosófica. Então é uma mistura miscelânea ali, né? Uma mistura de cristianismo com essa filosofia de ocultismo, sendo o conhecimento alcançado a partir das verdades divinas
e da rejeição da matéria. Então, na verdade, eles acreditam em Deus, mas não que Deus se materializou, ou Jesus, né? E então, isso é gnosticismo. E essa heresia que vinha sendo implementada nas igrejas, né? E aqui a gente vai comentar mais um pouquinho sobre isso. E sobre a proclamação do Evangelho. Então, a proclamar que Jesus veio para revelar o Pai e salvar o pecador. Primeiro ponto, a proclamação produz vida. Então, a proclamação do Evangelho, ela produz a vida. João, de uma maneira muito clara e objetiva, coloca o machado na raiz da heresia ensinada pelos gnósticos, né? Essa filosofia. Apresenta o resultado imediato da proclamação, produzir vida eterna. É o que Jesus veio. A mensagem apresentada é capaz de produzir vida eterna. João faz os seus leitores refletirem sobre o testemunho de Cristo que lhes fora anunciado, como essa verdade havia produzido de maneira imediata o conhecimento de Deus e a vida eterna. Então, nós vamos ver aqui em João, né? Só um instantinho aqui. João, no Evangelho de João. João 17:3, que diz assim: E a vida é esta, que te conheça a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então hoje nós conhecemos Deus através de Jesus Cristo, aquele que foi enviado até nós, né? Até esse mundo. Em uma sociedade onde muitos buscam uma novidade e desejam apresentar uma nova forma para o Evangelho, ele fala em atualizá-la, né? Já tem pregador querendo atualizar a palavra de Deus, mas nós sabemos que ela já é atual, né? Ela é ontem, hoje e será eternamente. O próprio Jesus mesmo disse. A compreensão da mensagem inicial da carta coloca-te diante de uma verdade imutável. A proclamação do Evangelho, e somente ela pode produzir salvação e transformação na vida do homem. Porque, irmãos, o Evangelho fala diretamente de um homem, um Deus, que é Jesus Cristo. Somente Jesus Cristo pode salvar o pecador. Somente Ele pode pagar o preço dos nossos pecados. E realmente, irmãos, quando nós olhamos para a vida de Jesus, só Ele tinha condição, só Ele teve condição de pagar esse preço. Devemos tomar cuidado de proclamar apenas o Evangelho para não corrermos o risco de anunciar fórmulas mágicas, né? Que pode até agradar pessoas, mas não produz a vida eterna. O objetivo do Evangelho não é agradar pessoas, mas sim trazer ao conhecimento que Jesus veio dar vida e vida com abundância. A vida eterna enfatizada pela carta é a vida que é conferida aos homens por intermédio de Jesus. Na verdade, irmão, nós só temos vida eterna se nós aceitarmos Cristo como Salvador, como aquele presente que veio na nossa direção, o presente do Pai para nós. Então nós falamos nesse primeiro tópico, a proclamação produz vida. A proclamação do Evangelho, ela transforma as pessoas, ela tem capacidade de transformar, porque ela é espírito, né? A espada, essa espada que nós conhecemos, o Evangelho, ela tem condição de transformar o homem. É uma palavra viva e eficaz. Segundo ponto, a proclamação produz comunhão. Então nós falamos que a proclamação produz vida. Agora a proclamação vai produzir comunhão. Por que comunhão, irmão? Porque nós estávamos separados da graça de Deus, separados da comunhão com o Pai,
E Jesus Cristo, ele veio religar através da sua vida ao Pai. João não reduz seu ensino em conceitos abstratos. Pelo contrário, ele faz questão de colocar de maneira concreta o resultado da proclamação. Nós proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês tenham comunhão. Olha só o que João está falando. Nós proclamamos o que vimos. Então João esteve presente ali, andou com Jesus, esteve com Jesus e ele foi testemunha ocular de Cristo, né? Dos testemunhos de Cristo. Ele está dizendo que aquilo que ele viu e ouviu estava sendo dividido conosco. Como testemunho ocular da vida de Jesus. Ocular, irmão, quer dizer que ele presenciou, esteve ali no momento, né? O apóstolo coloca dentro do seu olhar como participante da comunhão de Jesus, através do recebimento da mensagem proclamada. Antes de chegar essa mensagem escrita por João, ela foi proclamada até o apóstolo João. João precisou dessa mensagem também. Essa comunhão a que ele se refere não significa um tipo de relacionamento social, mas a participação junto com o apóstolo da vida eterna. Então o apóstolo está falando da sua própria salvação que chegou até ele e hoje chega a nós. Enquanto os gnósticos ensinavam os princípios deístas, tive também, irmãos, o cuidado de ver o que é deísta. Deísta é aquele que crê em Deus sem aceitar religião nem culto. Interessante, né? Ele crê em Deus, mas não está religado e nem quer prestar culto a Deus. É interessante, não crê no culto, né? Então, enquanto os gnósticos ensinavam os princípios deístas em que Deus não se relaciona com a criação. Olha só. João apresenta o princípio da comunhão com o Pai através do Filho. O contrário que nós cremos, os crentes, né? Nós cremos que Deus se relaciona conosco. Eles não creem isso, né? Eles creem que Deus não tem relação com o homem. Contrariando totalmente o conceito de um Deus distante e afirmando que a criação não apenas tem comunhão com a criação, como também se fez carne e habitou entre nós. Então, João afirma que não somente ele tem comunhão conosco, mas também ele habitou nesse planeta, nessa terra, e habitou entre nós, né? Vamos aqui, João, vamos ler esse versículo, né? João 1, o Evangelho de João 1, João 1, versículo 14, né? Versículo 14, peraí. E a palavra se fez carne. Em outra tradução quer dizer o verbo, né? E a palavra se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Na verdade, irmão, esse Deus que ele fala aqui como do unigênito do Pai, é o próprio Deus, né? Que se fez carne e habitou entre nós, na forma do seu Filho, né? Ou seu Filho habitou entre nós. Mais do que habitar, ele veio salvar e religar o homem que estava perdido no pecado com o Pai. Então Jesus é esse elo entre Deus Pai e o Deus Filho. E agora nós somos religados através de Jesus. Isso está, vamos ler aqui, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então todos aqueles que recebem Cristo como Senhor e Salvador, eles são feitos filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome. Qual o nome? O nome de Jesus, né? E os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. João 12:13, né? E Jesus fez conhecido, olha só, interessante, Jesus fez
conhecido. Fez conhecido quem? Deus, né? Então vamos ler aqui. Assim, ninguém jamais viu a Deus. Olha só, ninguém nunca viu Deus. Nós temos o homem que foi mais próximo de ver Deus foi Moisés, né? Mas aqui ele diz assim, ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Então, nós conhecemos Deus através de Jesus. Ele se revelou a nós, né? Isso aqui está em João 1,18. A comunhão no sentido vertical. Então, aqui o autor ele coloca no sentido vertical, que nós temos comunhão, né? O sentido vertical é entre a terra e o céu. A mensagem da cruz é a mensagem restabelecimento da comunhão, do filho que volta ao lar. Isso está em Lucas, vamos ler aqui, Lucas 15, 11 a 31. Então diz assim, né? E Jesus continuou, tinha 2 filhos, o mais novo reivindicou do seu pai, pai, dá-me a parte da herança que tem direito. E consentindo, o pai partiu a sua propriedade entre eles. E não passou muito tempo, o filho e o mais novo reuniu tudo que tinha, partindo para a terra distante, e lá esbanjou todos os seus bens, vivendo de forma irresponsável. E, coincidentemente, após haver gasto tudo que possuía, abateu-se sobre aquela região uma grande fome e ele começou a passar muita necessidade. Por esse motivo, foi empregado com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o campo a fim de cuidar dos porcos. Eu não vou ler esse texto todo, irmão, porque isso aqui é a passagem do filho pródigo, né? A parábola do filho pródigo. E os irmãos sabem o que aconteceu, né? Ele pediu a parte da fazenda, da herança, no caso, e saiu ao mundo e desperdiçando o que tinha, e em algum momento começou a passar necessidade e foi pedir emprego, e aí ele sentiu que lá no lar dele tinha tudo. Isso aqui faz uma alusão a nós que largamos Deus e vivemos uma vida fora dos planos de Deus, mas que quando nós caímos na nossa razão, voltamos à casa do Pai. É isso que ele quer dizer, né? Que nós devemos voltar à casa do Pai e lá ele vai ser recebido, né? Com alegria pelo Pai, porque nós estávamos perdidos e fomos achados. Então, irmãos, que Deus nos reconcilia com Ele. Vamos, 2 Coríntios, vamos ler aqui, 2 Coríntios, 5,19. 5,19. Então diz assim, pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, né? Deus e Cristo reconciliando, não levando em conta as transgressões dos seres humanos, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Então, Deus perdoando a nós e nos dando a condição de falar dessa palavra de reconciliação. Né? A mensagem da cruz, ela traz reconciliação. Da prova do seu amor puro. Vamos ver aqui em Romanos 5,8. Né? Então vamos lá, 5,8. Porém, Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício quando ainda andávamos no pecado. Então, Deus perdoou nós ainda pecadores, nos libertando do pecado. João enfatiza que essa mensagem produz uma comunhão profunda com Deus, a qual é a essência da vida eterna. João 17:13, né? 3, aliás, que diz assim, e a vida é esta, que te conheça a ti, o único Deus e verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então,
Só temos vida através de Jesus, se nós reconhecermos que Jesus foi enviado de Deus para nos reconciliar com Ele, para trazer vida, né? Então, nesse sentido vertical. A comunhão no sentido horizontal. Quando olhamos para a cruz de Jesus, né? Quando olhamos para a cruz, vemos dois travessões sobrepostos. Um assim e o outro assim, né? Um vertical e o outro horizontal. Dois travessões. Uma vertical, outro horizontal. Ele serve para nós como uma alegoria da reconciliação, né? Enquanto a travessa vertical nos fala da reconciliação com o Pai, a horizontal nos lembra que em Jesus Cristo nós tornamos irmãos e desfrutando da comunhão. Interessante a colocação aqui do autor, né? Da comunhão vertical e horizontal. Horizontal com Jesus e vertical com o Pai. E nos dando a comunhão. Então nós falamos aqui, irmãos, da comunhão, da proclamação que produz a vida, né? Da comunhão, da proclamação que produz a comunhão, de estarmos relacionando com Deus e com seu Filho. E agora, a proclamação produz alegria. A perfeita alegria aponta para a certeza da salvação, da comunhão real com Deus através de Jesus. Essa alegria não é circunstancial. Então nós sabemos que essa alegria é permanente, ela não tem fim. Ou momentânea ou temporal, né? João usa o termo grego chara, que significa satisfação ou alegria recebida de alguém. Então a alegria da qual nós tornamos participantes é algo que recebemos mediante a proclamação da mensagem do Evangelho. Irmão, dá para entender o ponto que o Evangelho lhe alcança, coisas que a assistência social ou os programas, qualquer tipo de programas para resgatar o homem, não tem poder. Mas somente o poder do Evangelho, né? Que através do Espírito Santo de Deus, que age em nosso coração, produzindo vida, e aí nós somos alcançados pela graça de Deus. É fundamental termos em mente que somente a proclamação fiel às Escrituras pode produzir transformações reais. É o que foi dito lá atrás, né? Tempos de atualização da palavra, né? Então, meus irmãos, nós sabemos que essa palavra é imutável. Ela não tem que ser reescrita ou redesenhada. Ela já é a palavra de Deus. Ela não contém, ela é a palavra de Deus viva e eficaz, que penetra na nossa alma, né? E a proclamação fiel às Escrituras pode produzir transformações reais. A mensagem do Evangelho continua a mesma. Olha só, ela não muda, né? Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. Isso está em Romanos 4, 25. Não tem necessidade aqui que já está aqui, né? Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. O que nos faz cada dia crer é porque Jesus não só morreu na cruz, mas ele ressuscitou. Esse é o diferencial. Nenhum que morreu ressuscitou, mas Jesus ele ressuscitou para nossa justificação, para justificar os nossos erros e nos libertar da prisão do pecado e da morte, né? Da morte eterna. Um cristão verdadeiro é marcado pela proclamação. Então, irmãos, vamos proclamar a verdade de Cristo, né? Vamos sair e proclamar essa verdade que liberta, que cura, que transforma o homem. Concluindo o nosso estudo, irmão, dessa semana, diz assim: a mensagem do Evangelho é aquilo que o cristão possui
é mais poderoso para combater as heresias. Então temos aqui em nossa mão um manual, o Evangelho ao nosso favor, né? Para combater as heresias. E através dela o homem encontra a salvação em Cristo, através da palavra de Deus. Um verdadeiro cristão é aquele que é alcançado pela proclamação e logo em seguida sai anunciando a mensagem da salvação. Nós recebemos a mensagem da salvação não só para nós, mas para que nós sejamos alcançados pela mensagem da cruz e logo saímos a transmitir essa mesma mensagem para que outros alcancem a salvação. Devemos empenhar-nos em cumprir a missão dada a cada cristão de ir e anunciar. Então, temos o ministério da reconciliação esperando por cada um de nós. De ir, como em Marcos fala, né? Ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Então, esse é o dever de cada cristão. Falar da palavra de Deus, zelar pela palavra de Deus com nossos testemunhos, bons testemunhos, e anunciar a salvação, de maneira fiel, as boas novas do Evangelho a todos que estão à nossa volta. Que essa palavra pode alcançar a mim e a você, que possa chegar no seu lar, na sua casa, na sua família, que ela possa fazer grandes transformações. Aqui, irmãos, temos alguns, no final, para pensar e agir, perguntas que cada um de nós possamos responder, né? Como tem sido a nossa relação com a palavra de Deus? Qual a mensagem temos proclamado e anunciado? Nossa proclamação tem sido centrada nas Escrituras, ensinando as verdades da Bíblia? Os nossos discursos têm sido preenchidos por teoria, ideologias e filosofias que deixam a palavra de lado? Terceiro, que tipo de fruto a mensagem que você tem proclamado produz? Podemos dizer que a nossa comunhão tem sido estimulada com a proclamação da palavra de Deus? Então, irmãos, mais uma vez, lembrando que devemos anunciar, proclamar as Escrituras Sagradas. Agora, irmãos, quero agradecer a você que ficou até aí conosco, até essa hora, né? Até esse minuto, ouvindo essa mensagem que é muito mais do que podemos extrair. Temos muito mais coisa aqui que nós podemos extrair. Mas aquilo que o Senhor colocou no nosso coração, nós compartilhamos com cada um de vocês. E eu quero também agradecer os novos inscritos e a todos os inscritos, na verdade, né? Esse canal foi feito para mim e para você, para compartilhar o Evangelho através da Escola Bíblica Dominical. Lembrando sempre, irmão, que o vídeo não tira, assim, que você não frequente uma igreja. Você deve frequentar uma igreja. Você deve frequentar um lugar que você se sinta bem. O meu desejo é que você encontre realmente abrigo para a sua alma, no seio do Senhor, no coração do Senhor. Eu quero orar nessa hora agradecendo a Deus por mais esse vídeo e também pela sua vida, pela minha vida, para que um dia possamos estar com nosso Senhor. Pai querido, Deus eterno, soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Eu sou grato a Ti, ó Deus, por mais uma vez o Senhor ter nos dado a oportunidade de compartilhar o Teu Evangelho. Através dessas lições, Senhor, edificantes, que edifica aos nossos corações. Venha falar, Senhor, com todos nós. Como diz a parábola do filho pródigo, que o Senhor veio salvar e buscar o que se havia perdido. Que esse estudo possa alcançar, Senhor, a cada um que está afastado da sua presença. E aqueles que ainda não entenderam, não se aprofundaram, que possa conhecer
e continuar conhecendo o nosso Cristo, o nosso Senhor. Ele veio buscar e achar o que se havia perdido. Muito obrigado, Senhor, pelo teu Filho Jesus Cristo, que nos trouxe essa mensagem profunda aos nossos corações. Abençoa o pastor, Senhor, que trouxe essa mensagem também através dessas lições. Que o Senhor abençoe a Convenção Batista Fluminense, a sua igreja, Senhor, que proclama, que anuncia, que fala das verdades e anuncia aquilo que as boas novas de salvação. Eu quero te agradecer, te louvar, te exaltar, Senhor, por cada dia vivido na sua presença. Em nome de Jesus, abençoe os inscritos, novos inscritos e aqueles que vão dar uma passadinha, Senhor, nesse canal. Que possa ser grandemente abençoado pela sua palavra. Em nome de Jesus. Meu amigo, meu irmão, se você tem gostado desse estudo, venha conosco. Até o próximo estudo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Amém? Com transmissão inaugural no dia 21 de abril de 2021, a Rede 316 tem avançado, proclamando o Evangelho através das plataformas de mídias sociais para o Brasil e o mundo. A Rede 316 surge neste cenário como uma plataforma online, inicialmente em áudio para a evangelização e discipulado de todo o Brasil. Quero agradecer a Deus e a toda a equipe da Rádio 316, onde todos os dias entra no meu lar, trazendo a palavra de Deus. Ela veio fazer a diferença no meu dia a dia. Tenho certeza que ela faz a diferença no dia a dia de cada um que escuta. Em pouco mais de 8 meses de operação, mais de 25 mil pessoas já baixaram os aplicativos da rede na plataforma www.rede316.com.br. Essa rádio ela tem nos ensinado bastante para minha família, nos ensinado a sermos fortes e a confiar mais no poder de Deus. Hoje eu estou morando aqui há 2 anos e 4 meses nos Estados Unidos da América, em South Carolina, ajudando a implantar a igreja para brasileiros. E graças a Deus a Rede 316 ela se conectou a mim. Deus nos dá o privilégio, porque a 316 é uma companheira ideal para o nosso dia a dia. Além da plataforma, com a disponibilização de todo o conteúdo, a Rádio Web está ao vivo de 6 horas da manhã às 8 horas da noite, de segunda a sexta-feira. A Rede 316 hoje já conta com mais de 30 programas semanais. Nossos ouvintes já podem ouvir a web rádio 24 horas por dia e ainda baixar os mais diversos programas em formatos de podcast para compartilhamento em outras plataformas como WhatsApp e Telegram. E eles têm cumprido exatamente o propósito da rádio, que é levar a mensagem 24 horas. E gostaria também de parabenizar aos nossos pastores, aos nossos líderes por essa iniciativa, esse grande projeto missionário que é a Rádio 316. Estes são alguns dados importantes para nossa gratidão ao Senhor. Aplicativo com mais de 25 mil downloads. Aplicativo com nota 5. Plataforma com mais de 3 mil acessos diários. Média de 8.500 ouvintes dia. Contatos para retransmissão em emissoras locais. Até o mês de janeiro de 2022, tivemos aproximadamente 2 milhões de acessos registrados ao nosso sinal de áudio. Então eu quero convidar você que ainda não conheceu a plataforma da Rede 316 a entrar agora no site rede316.com.br e se você ainda não baixou o aplicativo, pesquise aí Rede 3.16 e acompanhe toda a nossa programação. Lá você vai encontrar estudos bíblicos, mensagens, canções, entrevistas, testemunhos missionários que glorificam a Deus e que compartilham o amor de Deus durante 24 horas por dia. Eu quero encontrar você lá.